Olá, queridos ouvintes. Seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no nosso canal. Antes de começarmos, se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma história nova, deixar seu like e compartilhar com aquela pessoa especial que também adora uma boa história de romance. E nos comentários, eu quero saber: de onde você está nos assistindo? Escreve aí sua cidade e estado, ou seu país se você está acompanhando de fora do Brasil. Adoro saber que nossa comunidade está crescendo e chegando em tantos lugares diferentes. Hoje eu trouxe uma história muito especial para vocês. Verão na Vinícola, uma narrativa emocionante sobre Helena, uma jovem universitária que passa as férias na vinícola da família e acaba se apaixonando por Rafael, um enólogo experiente e misterioso contratado para salvar a produção de vinhos. É uma história sobre recomeços, superação e um amor que floresce no tempo certo, como um bom vinho que amadurece com paciência. Então pega seu fone de ouvido, se acomoda aí e vem comigo para essa jornada pelas vinhas, onde o amor acontece entre safras e promessas. O calor de dezembro abraçava as colinas do vale quando Helena desceu do ônibus na pequena estação. Aos 23 anos, carregava apenas uma mochila e o peso de mais um semestre concluído em administração na capital. As férias na vinícola da família pareciam o refúgio perfeito após meses de provas e trabalhos acadêmicos. Seu avô Edmundo a esperava no jipe surrado, o sorriso marcado por rugas profundas que contavam histórias de décadas sob o sol. Mas algo no olhar dele parecia diferente, uma preocupação velada que ele tentava disfarçar com conversa animada sobre a colheita. "Trouxe alguém para nos ajudar esse ano", disse ele enquanto dirigiam pela estrada de terra entre as vinhas. "Rafael Cortez, melhor enólogo que já conheci. Se alguém pode salvar nossa safra, é ele." Helena conhecia as dificuldades. A vinícola Vila Aurora, fundada pelo bisavô italiano, enfrentava 3 anos consecutivos de safras problemáticas. A concorrência crescia, o mercado mudava, e a tradição familiar já não bastava. Seu avô, teimoso e apegado aos métodos antigos, finalmente havia admitido que precisava de ajuda externa. Ao chegarem à casa principal, uma construção de pedra coberta por trepadeiras centenárias, Helena viu um homem de costas examinando as videiras próximas. Ele segurava um cacho com cuidado quase reverente, observando cada detalhe contra a luz do sol. Usava uma camisa de linho clara com mangas dobradas, revelando antebraços bronzeados, e havia algo na postura dele, confiante, concentrada, que capturou a atenção dela imediatamente. "Rafael", chamou Edmundo. "Venha conhecer minha neta." Quando ele se virou, Helena sentiu o impacto do olhar dele. Rafael devia ter por volta de 45 anos, talvez 47. Cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, olhos castanhos penetrantes que pareciam avaliar tudo ao redor. Uma expressão séria suavizada por linhas ao redor dos olhos que sugeriam alguém que já havia sorrido muito na vida, mesmo que não o fizesse naquele momento. "Helena", ele disse, estendendo a mão. A voz era grave, controlada. "Seu avô fala muito de você." O aperto de mão foi firme, profissional, mas Helena percebeu o calor da pele dele, a força contida naqueles dedos que trabalhavam com a terra. Ela engoliu seco, sentindo-se subitamente muito jovem. "Prazer. Vim ajudar nas férias." "Ótimo. Precisamos de todas as mãos possíveis." Ele já se afastava, voltando sua atenção para as vinhas. "Edmundo, precisamos conversar sobre a irrigação." A análise do solo chegou. Naquela primeira noite, durante o jantar na varanda, Helena observou Rafael discretamente. Ele comia devagar, escolhia as palavras com cuidado, ouvia mais do que falava. Quando discutia a vinícola com Edmundo, sua paixão transbordava, não em volume, mas na precisão dos termos, na forma como seus olhos se acendiam falando sobre taninos, acidez, o equilíbrio perfeito que buscava. "O problema não é a terra", explicou ele. "Vocês têm um terroir extraordinário, mas estão presos em técnicas que funcionavam há 30 anos. O clima mudou. O mercado mudou. Precisamos adaptar sem perder a essência."
Edmundo ouvia com os braços cruzados, dividido entre a defensiva e o respeito óbvio que tinha por aquele homem. E você acha que consegue fazer isso em uma safra? Perguntou Helena, mais desafiadora do que pretendia. Rafael a olhou diretamente pela primeira vez desde a apresentação. Havia algo intenso naquele olhar, uma profundidade que a fez desviar os olhos. Não faço promessas que não posso cumprir, disse simplesmente. Mas posso tentar. É para isso que estou aqui. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Helena acordava cedo e encontrava Rafael já nas vinhas, caderno em mãos, anotando observações. Ele a colocou para trabalhar, não tarefas decorativas, mas trabalho real. Testar o pH do solo, examinar folhas em busca de doenças, aprender a identificar o momento exato de maturação das uvas. Você tem que sentir, dizia ele, colocando um cacho na mão dela. Não é só doçura ou acidez. É intuição. A uva te conta quando está pronta. Helena se pegava observando as mãos dele, calejadas, experientes, tocando as plantas com uma gentileza que contrastava com a seriedade do rosto. Havia cicatrizes pequenas, a marca de anos trabalhando com a terra e as ferramentas. Por que você faz isso? Perguntou ela uma manhã, quando trabalhavam lado a lado podando folhas excessivas. Rafael não respondeu imediatamente. Terminou um corte preciso antes de falar. Já tive uma vinícola própria. Na Espanha. Sua voz carregava algo indefinível, não exatamente tristeza, mas a lembrança de algo perdido. 8 anos construindo, aprendendo cada centímetro daquela terra. Então minha esposa ficou doente. Câncer. Vendi tudo para pagar tratamentos. Helena parou de trabalhar, mas ele continuou, as mãos em movimento constante. Ela não sobreviveu. Faz 4 anos. Ele olhou para o horizonte, para as colinas cobertas de vinhas. Descobri que não conseguia mais ter minha própria terra. Doía demais. Mas posso ajudar outros a cuidarem da deles. É o que me mantém conectado. Sinto muito, Helena disse suavemente. Não sinta. Ele a olhou de relance, um quase sorriso tocando seus lábios. Tive 12 anos maravilhosos com ela. Muitos não têm nem isso. E o vinho me ensinou que algumas coisas melhoram com o tempo, mesmo quando doem no presente. Aquela conversa mudou algo entre eles. Helena começou a vê-lo não como o especialista intimidador, mas como um homem que carregava suas próprias feridas com dignidade. Observava como ele era paciente com os trabalhadores mais antigos da vinícola, como respeitava o conhecimento de Edmundo mesmo quando precisava discordar, como se demorava ao pôr do sol olhando as colinas com expressão contemplativa. Uma tarde, Rafael a convidou para conhecer a adega. O ambiente era fresco, perfumado com o aroma amadeirado dos barris de carvalho. Ele acendeu apenas algumas luzes, mantendo a penumbra reconfortante. Vinho é paciência, disse ele, acariciando um barril antigo. Você planta, cuida, colhe, e depois espera. Alguns levam anos para revelar o que realmente são. Como pessoas, Helena comentou sem pensar. Ele a olhou por um momento longo demais para ser casual. Exatamente como pessoas. Rafael abriu uma garrafa de uma safra antiga da Vila Aurora, do tempo do bisavô de Helena. Serviu 2 taças pequenas. Prove devagar. Deixe o vinho falar com você. Helena segurou a taça como ele havia ensinado, aspirou o aroma. Terra, frutas escuras, algo que parecia tabaco. Quando provou, o líquido era aveludado, complexo, cheio de camadas que se revelavam gradualmente. É incrível, sussurrou ela. É história engarrafada. Rafael estava tão próximo que ela podia sentir o calor dele na penumbra da adega. Cada gole carrega o sol daquele ano, a chuva, as mãos que cuidaram das vinhas. Por isso faço isso. É imortalidade na forma líquida. Seus olhos se encontraram. Helena sentiu seu coração acelerar, uma consciência aguda da proximidade dele, do cheiro de terra e algo sutilmente amadeirado que emanava da pele dele. Rafael pareceu perceber também, porque recuou um passo, limpando a garganta.
Você deveria ir. Está ficando tarde. Mas algo havia mudado. Agora, quando trabalhavam juntos, havia uma tensão no ar, não desconfortável, mas viva, elétrica. Olhares que duravam um segundo a mais. Dedos que se tocavam ao passarem ferramentas. Conversas que começavam sobre uvas e terminavam sobre sonhos, medos, a vida. Helena descobriu que Rafael lia poesia em espanhol, que tocava violão mas não o fazia mais desde que a esposa morrera, que tinha uma filha de 28 anos que trabalhava como médica em Barcelona e com quem falava todas as semanas por videochamada. Ela se preocupa demais, disse ele com afeição óbvia. Acha que trabalho demais, que não cuido de mim. E cuida? Helena perguntou ousadamente. O suficiente. Ele sorriu, uma expressão rara que transformava completamente seu rosto. Embora ela provavelmente discordasse. Por que não volta para a Espanha? Para ficar perto dela? Rafael ficou em silêncio por um momento, os olhos nas vinhas que se estendiam à frente. Porque lá eu sou o viúvo do Rafael. Aqui eu sou apenas Rafael. O homem que trabalha com vinhas. É mais fácil respirar. A sinceridade dele desarmou Helena completamente. Ela queria abraçá-lo, mas se conteve, entendendo instintivamente que ele era um homem que valorizava seus limites. As semanas passaram. Janeiro trouxe o pico do calor e o início da colheita. Foram dias exaustivos, começando antes do amanhecer para colher as uvas no frescor da manhã. Helena trabalhava lado a lado com Rafael e a equipe, as mãos manchadas de suco roxo, o corpo dolorido mas satisfeito. À noite, Rafael começou a ensinar-lhe sobre a produção em si, o esmagamento, a fermentação, a química delicada que transformava a fruta em vinho. Eram as conversas mais íntimas deles, na pequena sala de controle da vinícola, cercados pelo som baixo das máquinas e o aroma denso da fermentação. Você é boa nisso, disse ele uma noite, revisando as anotações dela. Tem instinto. Já pensou em mudar de administração? Meus pais querem que eu gerencie negócios, não que faça vinho. E você? O que quer? Era uma pergunta simples que ninguém havia feito antes. Helena olhou ao redor, para os tanques de aço inoxidável, para as paredes manchadas por décadas de uso, para Rafael esperando sua resposta com aquela atenção total que ele dava às coisas importantes. Não sei mais, admitiu. Antes de vir, tudo parecia claro. Agora. Mudanças de plano não são fracassos, disse ele suavemente. São evoluções. Como você faz isso? Helena perguntou, frustrada consigo mesma. É tão seguro de tudo. Rafael riu, um som grave e genuíno. Seguro? Helena, passo metade do tempo aterrorizado. Cada safra é um risco. Cada decisão pode estar errada. Mas aprendi que a dúvida só paralisa se você deixar. Então eu decido, aceito as consequências, e continuo. Não deve ser fácil, depois de tudo que perdeu. Ele ficou sério novamente, mas não desviou o olhar. Não é. Mas a alternativa é parar de viver, e isso seria desperdiçar o tempo que ela não teve. Pausou. Helena, minha esposa, ela dizia que a vida é como o vinho. Você não pode apressá-la, mas também não pode ter medo de prová-la quando está pronta. Ela parecia sábia. Era. Ele sorriu com tristeza. Provavelmente me acharia ridículo por ainda falar dela tanto. Eu acho bonito, Helena disse honestamente. Amor que sobrevive à perda, não há nada mais real que isso. Rafael a olhou de um jeito que fez o coração dela falhar uma batida. Você é muito jovem para falar com tanta certeza sobre amor. E você é muito experiente para subestimar o que jovens podem sentir. A tensão entre eles se intensificou. Rafael foi o primeiro a desviar, mas Helena viu algo no rosto dele. Conflito, desejo, resistência. Uma tarde, Helena encontrou Rafael sentado sozinho nas vinhas, no ponto mais alto da propriedade de onde se via o vale inteiro. Ele segurava o violão que ela só havia visto encostado no canto do quarto dele. Posso? Ela perguntou. Ele assentiu,
e ela se sentou ao lado dele na grama seca. Rafael tocou algumas notas, tentativas, como se estivesse relembrando. Faz muito tempo, disse ele. Não precisa estar perfeito. Ele começou a tocar uma melodia espanhola, melancólica e bela. Sua voz, quando começou a cantar baixinho em espanhol, era rouca de desuso, mas tinha algo comovente nela, vulnerabilidade pura. Helena fechou os olhos, deixando a música envolvê-la. Quando a canção terminou, havia lágrimas nos olhos dela. Helena gostava dessa música, Rafael disse suavemente. Por que parou de tocar? Porque doía demais. Cada nota era uma lembrança. Ele olhou para o violão. Mas hoje não doeu tanto. Acho que é progresso. Helena pousou a mão no braço dele, um gesto de conforto. Rafael olhou para a mão dela, então para o rosto dela, e havia algo tão intenso em seus olhos que ela mal conseguia respirar. Helena, ele disse, a voz tensa. Você sabe que eu sou velho demais? Complicado? Ainda de luto? Ela completou. Eu sei tudo isso, Rafael. E mesmo assim você me olha daquele jeito. Que jeito? Como se eu fosse possível. Helena virou o corpo para ele, corajosa. E se for possível? Rafael fechou os olhos, como se lutando consigo mesmo. Eu tenho quase o dobro da sua idade. Tenho bagagem suficiente para afundar um navio. Não tenho nada a oferecer além de um homem cansado que vive viajando de vinícola em vinícola. Eu não pedi sua biografia. Pedi para saber se é possível. Ele abriu os olhos, e o que Helena viu lá a fez esquecer de respirar. Desejo, medo, esperança, tudo misturado. Seria injusto com você, disse ele, mas sua mão subiu para tocar o rosto dela, os dedos calejados traçando a linha da bochecha dela com ternura tão pura que foi quase doloroso. Você tem a vida inteira pela frente. Não deveria desperdiçá-la com alguém como eu. Deixe eu decidir o que é desperdício, Helena sussurrou. Por um momento interminável, eles ficaram assim, a mão dele no rosto dela, os olhos presos um ao outro, o mundo reduzido àquele ponto no topo da colina. Então Rafael se inclinou, devagar, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Ela não recuou. O beijo foi suave, quase reverente. Os lábios dele eram quentes, tinham gosto de café e algo indefinível que era só dele. A mão dele deslizou para a nuca dela, os dedos se entrelaçando nos cabelos, enquanto a outra mão encontrava a cintura dela. Helena se agarrou aos ombros dele, sentindo a solidez do corpo dele, a força contida. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael apoiou a testa na dela. Isso é uma má ideia, murmurou ele. Provavelmente. Vai complicar tudo. Com certeza. Eu não quero machucá-la. Helena se afastou o suficiente para olhá-lo nos olhos. Então não me trate como se eu fosse de vidro. Eu escolhi isso, Rafael. Escolhi você. Com toda a bagagem, toda a diferença de idade, todas as complicações. Então me deixe fazer essa escolha. Rafael passou a mão pelo rosto, um gesto de homem lutando contra si mesmo. Então ele sorriu, não um meio sorriso contido, mas um sorriso real, que alcançou seus olhos e os fez brilhar. Você é teimosa, disse ele. Herança de família. Meu avô não desistiu das vinhas, eu não desisto do que quero. E o que você quer? Helena reuniu toda a coragem. Conhecer você. De verdade. Ver onde isso pode levar. Sem medo, sem autossabotagem. Rafael puxou-a para mais perto, abraçando-a de um jeito que parecia ao mesmo tempo protetor e necessitado. Você me assusta, confessou ele em seu cabelo. Faz tempo que não me importo com alguém. Esqueci como é vulnerável. Bem-vindo ao clube. Eles riram juntos, e algo se soltou no ar, uma tensão que deu lugar a algo mais leve, mais real. Os dias seguintes foram de descoberta cuidadosa. Rafael era reservado por natureza, mas começou a se abrir. Falava sobre a juventude na Argentina, onde nasceu, sobre como foi parar na Espanha seguindo um amor precoce que não deu certo,
sobre conhecer Helena em um pequeno bar em Rioja e saber instantaneamente que ela mudaria sua vida. Não é que eu esqueça ela, explicou uma noite, caminhando com Helena entre as vinhas sob as estrelas. É que estou aprendendo que o coração tem mais espaço do que pensamos. Amar novamente não apaga o que veio antes. Tenho medo de não ser suficiente, Helena admitiu. De ser só, uma garota jovem que se apaixonou pelo homem misterioso. Rafael parou de andar e se virou para ela. Você acha que é isso? Um clichê? Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos. Helena, você me faz querer tocar violão de novo. Me faz rir quando achei que havia esquecido como. Me faz acreditar que talvez eu possa ter raízes em algum lugar novamente, ao invés de só vagar. Se isso é um clichê, então que seja. Meus pais vão achar loucura, ela disse. Provavelmente. Seu avô definitivamente acha. Você conversou com ele? Rafael deu um meio sorriso. Ele me abordou ontem. Disse que não é cego, que vê como olhamos um para o outro. Ameaçou me expulsar da vinícola se eu machucar você. E o que você respondeu? Que se eu te machucar, ele pode fazer pior que me expulsar. Porque eu nunca me perdoaria. Helena beijou ali, sob as estrelas, cercada pelo aroma das uvas maduras e da terra aquecida pelo dia. Era um beijo diferente do primeiro, menos hesitante, mais profundo, cheio de promessa. As semanas finais da colheita foram intensas. O trabalho era duro, os dias longos, mas havia uma alegria subjacente em tudo. Rafael e Helena desenvolveram uma linguagem própria, olhares que diziam mais que palavras, toques discretos que passavam despercebidos aos outros mas que eram tudo para eles. Edmundo observava com mistura de preocupação e resignação. Uma noite, chamou Helena para conversar. Você sabe no que está se metendo? Perguntou ele sem rodeios. Não completamente, admitiu Helena. Mas sei que vale a pena descobrir. Ele é um homem bom. Um dos melhores que já conheci. Mas está machucado, Helena. E homens machucados às vezes machucam sem querer. Eu sei, vô. Mas ele está tentando. E eu me apaixonei por ele. De verdade. Edmundo suspirou, mas havia ternura em seus olhos. Sua avó diria que o coração sabe coisas que a cabeça demora a entender. Só prometa que vai ser cuidadosa. Com ele e com você. Prometo. A primeira prova da nova safra aconteceu em uma tarde dourada de fevereiro. Rafael reuniu Edmundo, Helena e os trabalhadores mais antigos na adega. Havia nervosismo no ar. Meses de trabalho culminavam naquele momento. Rafael abriu o primeiro barril, retirou uma amostra cuidadosa e provou. Seu rosto era indecifrável. Serviu para Edmundo, que fez o mesmo ritual, observar a cor, aspirar o aroma, provar devagar. O velho abriu um sorriso enorme. Isso é Vila Aurora. Nossa essência, mas melhor. Mais equilibrado. Rafael sorriu também, claramente aliviado. Foi uma aposta. Combinar as técnicas antigas com manejo moderno. Mas acho que funcionou. Houve comemoração, abraços, lágrimas de alegria. A vinícola tinha um futuro. Enquanto todos celebravam, Rafael procurou Helena com os olhos. Quando se encontraram em um canto mais quieto da adega, ele a puxou para um abraço apertado. Conseguimos, disse ele. Você conseguiu, corrigiu Helena. Não, nós. Você estava aqui todos os dias. Aprendeu, ajudou, acreditou. Ele se afastou para olhá-la. E me mostrou que ainda posso construir algo, mesmo que temporário. A palavra temporário caiu como uma pedra entre eles. Seu contrato termina em 2 semanas, Helena disse, não era uma pergunta. Sim. Tenho outro trabalho esperando. Uma vinícola no Uruguai. Claro. Helena tentou manter a voz firme. Era o plano sempre. Helena. Não, está tudo bem. Eu sabia que você não fica. É o que você faz, vai onde é necessário, conserta coisas, e segue em frente. E se eu não quiser seguir em frente dessa vez?
O coração dela pulou. O que você está dizendo? Rafael parecia estar travando uma batalha interna. Estou dizendo que pela primeira vez em 4 anos, a ideia de partir dói. Que acordar sabendo que você não vai estar lá parece errado. Que talvez eu esteja pronto para ficar em algum lugar. Mas seria justo? Você está terminando a faculdade, tem toda uma vida pela frente. E se ficar aqui por minha causa e depois se arrepender? E se? Helena colocou a mão sobre a boca dele. E se funcionar? E se formos felizes? E se todas essas preocupações forem só medo disfarçado? Rafael beijou a palma da mão dela. Tenho 46 anos, Helena. Você tem 23. As pessoas vão julgar. Que julguem. Sua família pode não aceitar. Meu avô já aceitou. Os outros vão se adaptar. Eu venho com bagagem. Todo mundo vem. A sua é só mais honesta. Rafael riu, balançando a cabeça. Como você ficou tão sábia tão jovem? Aprendi com um enólogo teimoso que me ensinou sobre paciência e timing certo. Eles se beijaram, longo e profundo, selando algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos queriam desesperadamente. Nos dias seguintes, Rafael teve longas conversas com Edmundo. Negociaram uma parceria, ele ficaria como enólogo residente, ajudaria a expandir a produção, treinaria uma equipe. Em troca, teria participação nos lucros e, finalmente, raízes. A filha dele, Carmela, ficou surpresa mas apoiadora quando Rafael contou por videochamada, com Helena ao seu lado. Papá, você está sorrindo de verdade, disse ela em espanhol, os olhos marejados. Faz anos que não vejo isso. Se ela faz você feliz, eu aprovo. E a diferença de idade? Rafael perguntou hesitante. O amor é amor, pai. Se mamãe estivesse aqui, diria a mesma coisa. Foram essas palavras que finalmente libertaram Rafael completamente. Ele chorou nos braços de Helena aquela noite, lágrimas de luto e alívio misturados, deixando ir a culpa que carregava por permitir-se ser feliz novamente. O último dia de Helena na vinícola antes de voltar para a faculdade foi agridoce. Ela voltaria nos fins de semana, Rafael visitaria a capital quando possível, mas ainda era uma despedida. É só o começo, Rafael disse, segurando-a enquanto esperavam seu ônibus. Temos tempo. Toda uma vida, se quisermos. Eu quero, Helena disse sem hesitação. Então é isso. Você estuda, eu faço vinho, e construímos algo juntos. Devagar, no tempo certo. Como uma boa safra. Exatamente como uma boa safra. Quando o ônibus chegou, o beijo de despedida foi doce mas não desesperado. Havia certeza ali, uma confiança de que isso era real e duraria. 6 meses depois, Helena defendeu sua decisão de trancar a administração e fazer enologia. Seus pais reclamaram, questionaram, mas eventualmente aceitaram quando viram a paixão dela. 1 ano depois, ela e Rafael lançaram uma nova linha de vinhos sob o selo Vila Aurora, tradição e inovação combinadas. 2 anos depois, em uma cerimônia pequena entre as vinhas, com Edmundo oficializando e Carmela como madrinha, eles se casaram ao pôr do sol, as colinas douradas testemunhando 2 pessoas que encontraram o timing perfeito, mesmo quando parecia impossível. E todas as noites, Rafael tocava violão para Helena, canções antigas e novas, celebrando o amor que sobrevive, o amor que renasce, e o amor que se constrói um dia de cada vez, como um bom vinho que só melhora com o tempo. E assim termina a história de Helena e Rafael, provando que o amor verdadeiro não conhece idade, não tem pressa, e acontece no momento certo, como uma safra perfeita que precisa do tempo exato para amadurecer. Não esquece de nos contar. De onde você está assistindo? Qual sua cidade, estado ou país? Vamos formar um mapa de onde nossa comunidade está espalhada pelo mundo. Se você gostou dessa história, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também amam histórias emocionantes como essa. E se você ainda não é inscrito no canal,
Se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova que posto aqui toda semana. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia e até a próxima história.